Na sua avaliação, a situação econômica do Brasil é tão ruim assim? É difícil responder essa pergunta, né? A gente vive uma situação, na verdade, que é de uma crise econômica associada com uma crise política, para a qual existem uma série de alternativas. Então, assim, eu vou continuar insistindo no ponto que eu comecei. Eu realmente acho que ficar discutindo é grande, é pequena, que não é tão importante quanto discutir a arquitetura ampliada. E a arquitetura ampliada hoje, não só no Brasil, como a arquitetura global, ela é uma arquitetura concentradora e desigual de renda. Então, enquanto a gente não lidar com isso, a gente vai viver essas crises com frequência. A gente teve a crise de 29, a gente teve a crise de 80, a gente já está na crise de 2008 que se perpassa até agora. Por quê? Porque a gente tem uma arquitetura que não funciona. A base não funciona. Então, por exemplo, uma situação muito interessante que a gente tem aqui no Brasil é a questão de arrecadação e potencial que a gente está perdendo. Então, a gente tem um cenário hoje onde a gente tem uma evasão fiscal altíssima no Brasil. 20% dessa evasão fiscal é de corrupção. É uma questão séria. E ainda, mais séria ainda, é que 80% dessa evasão fiscal são de manobras comerciais que são feitas. Então, são as grandes empresas, principalmente as multinacionais, se aproveitando dessa arquitetura global, que permite a concentração, que permitem uma série de manobras, fazem evadir dinheiro. E a gente fala assim, parece que é pouco, né? Mas não é. É um valor altíssimo. Só de fluxos ilícitos, que é ilegal mesmo, são 30 bilhões de dólares. Hoje, algo em torno de 90 bilhões de reais. Então, só isso já seria praticamente o orçamento da saúde. Então, a gente perde um orçamento da saúde inteiro, que a população tanto pede, só em fluxos ilícitos. Sonegação fiscal. A gente tem uma conta, todo mundo é responsável por ela. Se um não está pagando, o outro vai ter que pagar. Então, se a gente tem os super ricos brasileiros, principalmente as grandes empresas, evadindo 500 bilhões de reais, essa conta vai sobrar para alguém. E está sobrando, que é para os pobres e para a classe média. Então, são essas questões, só nessa questão de fluxo ilícito e sonegação, são 590 bilhões, e a gente está aqui falando de 30 até 100 bilhões que estão em déficit. Por que a gente não trabalha essa arquitetura? Por que a gente não investiga e não controla e não regulamenta a sonegação e fluxos ilícitos? E aí é até cômico pensar que a CPMF é, inclusive, um recurso interessante para poder... Fiscalizatório. Fiscalizatório, exatamente. Então, é até interessante a gente pensar por que será que a resistência é tão gigante assim com relação à CPMF também, né?